Uma das coisas mais importantes que os meus pais já falaram pra mim e para o meu irmão era que não importava qual área profissional a gente fosse seguir, desde que a gente falasse inglês. Isso fez com que a gente entendesse desde pequeno que o inglês abria portas. E meus pais não tinham condição de colocar eu e meu irmão para estudar inglês, então meu irmão foi primeiro por ele ser mais velho e depois, quando ele já estava trabalhando lá, aí sim eu fui porque eu tinha uma bolsa. Não 100%, mas já ajudava. E quando eu fiquei sabendo que eu ia estudar inglês, eu fiquei realizada, saltitante. Eu ia para a escola muito feliz. Mas com o tempo, esse brilho foi se ofuscando, porque eu vi que as aulas eram muito iguais e aquilo não me deixava nada interessada. Eu achava muito chato, na verdade. E com aquela forma quadrada, com o tempo, eu fui desistindo de ir e comecei até a inventar desculpas para não ter que frequentar a escola. Só que eu continuo amando o idioma e em casa eu fazia várias coisas para estudar diferente. Até que teve um dia que eu vi que eu estava assistindo Friends, dando risada e não estava com nenhuma legenda. Ou seja, eu estava entendendo o que os nativos estavam falando e eu tinha plena consciência que isso eu tinha desenvolvido em casa, não na escola. Foi difícil convencer meus pais, mas foi nesse momento que eu decidi continuar estudando sozinha. O tempo foi passando, eu fui escrevendo letras para minha banda e tudo mais, mas eu vi também que não daria para continuar só com a banda, eu precisaria encontrar um outro trabalho. Na época eu estava estudando publicidade e propaganda, então eu mandei meu currículo para um monte de agência, eu cheguei a pedir por oportunidades em uma padaria, até que eu vi um anúncio da minha faculdade procurando por professores de inglês. Eu não tinha licenciatura na época, eu também não tinha nenhum certificado, mas eu decidi aplicar mesmo assim. Eu fui na cara e na coragem, eu nem sabia, mas a entrevista era 100% em inglês e única, ou seja, eu já sairia de lá sabendo se eu seria contratada ou não. E no final das contas, eu saí contratada e com um salário 3 vezes maior do que eu achei que seria. Foi nesse momento que eu decidi fazer licenciatura. Depois de um tempo, eu apliquei para fazer parte de um processo seletivo, de um intercâmbio, e eu passei entre 80 mil pessoas para estudar um mês nos Estados Unidos de graça. E um ano depois, a minha aluna Gabriela passou exatamente no mesmo processo seletivo que eu e veio estudar nos Estados Unidos por um mês. E foi nesse momento que eu percebi que, sim, eu tinha um método, eu tinha minha forma de ensinar e eu poderia formatar isso em um curso. E foi assim que o Fluency Factor nasceu. E um dos elementos que fazem parte do Fluency Factor é o método Fluência 30x9, onde você entende como utilizar 30 minutos do seu dia para concluir o curso em 9 meses. E para essa Black eu preparei uma condição imperdível para que você entenda qual que é esse plano antidesistência que vai te levar até a fluência. Então no dia 6 eu vou revelar tudo em detalhes para vocês. Comente plano para garantir que você não vai ficar de fora. Comenta plano aí para não se arrepender. See you there!